Oi pessoal, virei youtuber, mentira, mas bom, devido aos acontecimentos recentes, né, do Covid-19, a gente tá tendo que fazer uma maneira diferente a aula para que vocês não saiam prejudicados, para que a gente continue vivendo a nossa vida mais ou menos normalmente, tá? Então ainda dá para ter a rotina de aula. Podem ficar tranquilos que ninguém vai receber falta. Prejuízos com atividade avaliativa nesse momento também não é uma preocupação, não vamos aplicar nenhuma atividade avaliativa. Bom, e aí vocês conseguem manter uma rotina, né? Dá para estudar no momento da aula. Tô colocando essas apresentações no YouTube, né? Tanto é que vocês acessaram pelo link. Vocês podem colocar as dúvidas, as questões aí mesmo no YouTube e eu vou tentando responder depois, tá bom? É a primeira vez que eu faço isso, então nunca tinha feito. Me deem feedback, se precisar melhorar alguma coisa, vocês podem me perguntar, tá? Vocês podem me falar e aí a gente tenta adaptar, certo? Bom, vamos lá. Então, a gente começou essa aula na aula passada, lembram disso? A gente fez essa atividade da alimentação no mundo e aí a gente parou no desafio dos conceitos. Lembram disso? Vou anunciar quem foi o grupo ganhador. Espera só um pouquinho, filho. Vamos ver quem foi o grupo ganhador. Foi com 19 acertos. O grupo do Alessandro, Larissa, Patrícia, Rutilene, Tainá e Cláudio. Parabéns! Vocês foram o grupo vencedor desse desafio aqui. Tá joia? Mas, como todo mundo, eu vi que todo mundo se empenhou bastante, todo mundo tentou ao máximo, eu vou deixar todos os grupos com 400 pontos, tá bom? Presente aí pra vocês. Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar cada um desses conceitos nessa aula aqui de hoje. Bom, primeiro conceito, alimentos, certo? São substâncias consumidas visando promover crescimento, recuperação dos tecidos, produção de energia, equilíbrio das funções orgânicas. Então é tudo que a gente come, tudo que a gente consome. E o que a gente consome serve pra quê? Pra gente crescer, pra gente reparar os tecidos. Então, os tecidos vão se renovando, certo? A gente vai criando músculos, a gente cicatriza alguma coisa, acontece a produção de energia, então pra gente conseguir fazer as nossas atividades diárias, né? Precisa de produção de energia, equilíbrio das funções orgânicas, né? Para o nosso organismo funcionar de maneira adequada. Então, esses são os alimentos, serve para tudo isso, ok? Bom, nutrientes. Nutrientes está dentro de alimentos. Então, são as substâncias químicas que compõem o alimento. E quais são os nutrientes? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouco, tá? São macro, que são carboidratos, lipídios e proteínas, e micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Bom, a gente falou de alimentos, a gente falou de nutrientes. E o que é, então, um alimento nutritivo? É aquele que colabora ou sustenta os processos de manutenção da vida, certo? É um alimento que tem os nutrientes, ok? E aí são essenciais esses nutrientes para que a gente mantenha a vida, certo? Que os processos da vida continuem acontecendo, ok? Bom, digestão, gente, é o processo pelo qual o alimento é reduzido a compostos mais simples. São utilizados para o funcionamento do organismo. Bom, vamos pensar. Então, quando a gente come um alimento, a gente mastiga, aí as enzimas estão fazendo já um
processo de digestão na boca. Aí o alimento vai para o estômago, acontece mais processo de digestão também, tá? Então são as quebras do alimento reduzido a compostos mais simples. A gente pode falar então, a gente consumiu uma proteína. Essa proteína vai virar dipeptídeos, tripeptídeos, aminoácidos, certo? São compostos menores dessa proteína. E aí, essa é a redução, esse é o processo de digestão, ok? Bom, absorção. O que é absorção? É a passagem dessas substâncias para o sangue. Então, vamos continuar nesse mesmo exemplo, né? Consumiu uma proteína ali, foi digerida em compostos menores, dipeptídeos, tripeptídeos ou aminoácidos. E aí, esses aminoácidos passaram para o sangue, certo? Esse é o processo de absorção. Metabolismo é a soma dos processos químicos e físicos que ocorrem dentro de um organismo vivo, tá? Então, a gente tem anabolismo e catabolismo, que são exemplos de metabolismo. Bom, aqui, né, que eu acabei de falar. Catabolismo é a quebra de uma substância para obter energia, certo? Então, quando se quebra dentro do nosso organismo, por exemplo, uma molécula de gordura e transforma isso em energia, pode ser chamado de catabolismo. E anabolismo é a transformação de uma substância em outra para desenvolvimento e reparação do corpo. Então, por exemplo, quando a gente consome proteínas e essas proteínas viram músculos no nosso corpo, aconteceu um anabolismo, ok? Bom, macronutrientes. O que são macronutrientes? São moléculas nas estruturas vegetais e animais. Essas moléculas, elas podem ser digeridas e absorvidas e utilizadas por outro organismo, como o organismo humano, por exemplo. Então, esses macronutrientes, eles podem virar energia e eles podem virar substrato para a síntese de substâncias que garantam o bom funcionamento do organismo. Então, pode virar, por exemplo, um tecido adiposo. O tecido adiposo é importante para o funcionamento do nosso organismo. O nosso tecido adiposo não vai fazer proteção térmica, né? Não vai fazer proteção contra choques, por exemplo, né? Choques cair, nosso tecido adiposo tá ali, protegendo contra essa queda, né? Quando foi um choque, ok? Então, são exemplos aí. Dentro de macronutrientes, a gente tem lipídios, proteínas e carboidratos. Vamos ver cada um.